Partiu o culto das crianças, aleluia, glória a Deus. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor. Quero trazer uma palavra hoje para você, lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 13, abra lá 1 Coríntios capítulo 13. É uma alegria muito grande estarmos aqui novamente, depois de alguns meses no estaleiro de Jeová. Estamos aqui ministrando a palavra à igreja do Senhor, né? Eu tenho muito carinho por esta casa, muito carinho pelos pastores que têm cuidado da nossa vida. Muitas vezes a gente precisa também de um tempo de restauração, um tempo de descanso no Senhor, né? E nós tivemos isso, eu e a minha casa, graças a Deus. Estamos aqui de volta para trabalhar no nome do Senhor e fazer aquilo que está no coração dEle. Amém, amados? Nós vamos ler o versículo 11, 1 Coríntios 13, versículo 11. Quem achou, diga amém. O povo está afiado na Bíblia aí, glória a Deus, amém? A palavra do Senhor declara assim, queridos, 1 Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Vamos orar? Ó Pai, obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra, que nós possamos diminuir nessa noite, o Senhor cresça. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, ó Pai, tirando toda distração, tudo aquilo que, Pai, queira roubar a semente da palavra, que a nossa mente seja levada cativa à obediência de Cristo Jesus, e o Senhor possa nos conduzir através desta ministração. Nós damos a Ti toda a honra, toda a glória. Obrigado por estar aqui neste púlpito, neste altar. Obrigado por esta casa, esta igreja, Senhor. Obrigado pelas águas do Teu Espírito, as águas do trono, Senhor. E assim como nós abrimos as portas espirituais desta casa, também pedimos, ó Pai, que estas águas possam atingir a nossa localidade, os nossos vizinhos, atingindo, Senhor, cada casa e trazendo os filhos do Senhor para este lugar. Nós Te rendemos honra, rendemos graças, ó Pai, obrigado. Sê conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Queridos, gostaria de trazer uma palavra ao seu coração nessa noite, num tempo que temos vivido, que é um tempo difícil. Não sei se os irmãos têm visto aí nos noticiários, principalmente em Israel, a guerra que Israel tem feito com o Hamas, que é um grupo terrorista, né? Um grupo islâmico que quer o fim de Israel. Ele não quer a divisão do território de Israel com a Palestina, mas eles querem, a finalidade do Hamas é a destruição de Israel, assim como os outros grupos também autodenominados islâmicos radicais. Mas nós sabemos que é uma palavra, uma promessa de Deus sobre Israel. Quantos creem nisso? Amém? Há uma palavra de Deus sobre Israel, da qual Deus deu a Israel aquela terra. Aquela terra pertence ao povo de Israel. Mas nós estamos vivendo, irmãos, os últimos dias da palavra do Senhor. Nós temos vivido dias, irmãos, em que, como diz lá em Mateus capítulo 24, o amor de muitos tem se esfriado. E especificamente nesse tempo, nós temos visto algumas palavras, algumas profecias bíblicas para os finais dos tempos acontecendo. Nós temos uma palavra lá em Ezequiel, capítulo 37, quando vai falar dos vales dos ossos secos, declarando que sairia do altar, né, sairia do trono de Deus, águas que iriam curar as águas do Mar Morto, e as águas do Mar Morto teriam vida novamente. Se você dá um Google aí, se você fizer um Google, você vai entrar na internet, você vai ver que novamente a vida está voltando, irmãos, ao Mar Morto. Lá naquela parte do Mar Morto, se vocês não conhecem, mas o Mar Morto ele tem 8 vezes mais sal do que o mar. E quem vai lá para o Mar Morto, ele deita nas águas, ele não afunda, tamanha a densidade do sal que tem naquelas águas, e é uma água que, irmãos, é impossível ter peixe, impossível ter vida, mas a profecia de Ezequiel fala, irmãos, que aquelas águas seriam tocadas e que haveria peixes e vida novamente naquele lugar. Esta palavra profética já está se cumprindo.
Essa palavra de Ezequiel 37 vai falar exatamente de um vale de ossos secos, onde o Senhor reuniria novamente aqueles ossos, e a palavra do Senhor para o profeta tu crês que eu posso trazer vida novamente a esses ossos? E o profeta fala assim, Senhor, tu sabes? E o profeta libera uma palavra e daqueles ossos puídos, secos, ossos secos. A Bíblia fala, irmãos, com a palavra profética liberada, era osso se ligando com osso, juntas aparecendo e se formando um grande exército. Irmãos, o holocausto aconteceu, irmãos, através ali da Alemanha nazista, e pouco depois, a nação de Israel, ela volta a existir, promessa de Ezequiel, profecia acontecendo, e o povo novamente sendo levantado. Nós vemos palavras, irmãos, em Apocalipse, da qual o sol queimaria os homens na terra. O que está acontecendo nesse tempo? Irmão, está muito quente. Antigamente a gente falava que tinha alguma igreja pentecostal aberta, que era fogo puro, né? Irmãos, está pegando fogo, a coisa está feia. A gente não consegue ficar mais, irmãos, no sol. Hoje eu acordo às 6 da manhã, quando eu abro a porta da minha casa, lá no meu condomínio o nome é Portal do Sol, é o sol o dia todo no Portal do Sol. Mas quando eu abro a minha casa, lá a porta da minha sala, irmãos, o sol já está quente. O sol já está quente. Então mais uma profecia bíblica está acontecendo, o sol está queimando os homens debaixo da terra. Haveriam sinais na lua, haveriam sinais no sol. Irmãos, o governo dos céus iriam, das constelações iriam ser tocadas, é o que está acontecendo. Outra profecia apocalíptica fala ali sobre, irmãos, o rio Eufrates, da qual 200.000 soldados iriam contra Israel. E um dos sinais desta profecia é que o rio Eufrates estaria se secando. Depois você dá um Google, o rio Eufrates está se secando. Irmãos, todas as profecias para o final dos tempos estão acontecendo ao mesmo tempo. Sabe, nós como igreja precisamos estar atentos, porque Deus está mostrando através dos sinais, que Ele está vindo buscar a sua igreja, Ele está vindo buscar você que está aqui hoje sentado, porque você é a igreja do Senhor. O Senhor está voltando para nos buscar, este tempo é o tempo de hoje. Se vocês forem olhar uma das últimas Assembleias Gerais da ONU, você vai ver o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, falando sobre o pacto de Abraão. Vocês já ouviram esse termo? O pacto de Abraão. O pacto de Abraão é exatamente a reunião de todos os descendentes de Abraão. E aí eu falo Isaque, Israel e Ismael. Onde haverá a celebração, irmãos, de um tratado de paz. Preste atenção nisso. Um tratado de paz, onde vai ter paz no Oriente Médio, e Israel terá paz com seus vizinhos. Irmãos, Jesus está voltando. Irmãos, a Bíblia fala da grande tribulação, que haveria paz, e surgiria o anticristo que viria depois, irmãos, e profanaria o templo. Nós estamos à beira de um tratado de paz, um pacto chamado Pacto de Abraão. Então por que eu estou falando isso com vocês nessa noite? Porque nós como igreja precisamos nos preparar, nós precisamos, irmãos, estar atentos aos sinais que estão acontecendo. Não podemos mais ter tempo, irmãos, de meninice, de criancice. E quando eu falo isso, eu estou falando de um aspecto que a Bíblia vai trazer, nós vamos ver aqui na palavra, de um aspecto espiritual, de imaturidade espiritual. O texto está falando aqui no capítulo 3, versículo 11, que quando eu era menino, Paulo vai fazer aqui, irmãos, ele vai trazer aqui uma simbologia de quando ele era menino. Ele falava como menino, ele pensava como menino, mas também ele agia como menino. E é interessante que quando nós olhamos aqui a cronologia do crescimento das crianças, para nós observarmos o tempo de maturidade, primeira criança nasce. Depois que ela nasce, ela tem o seu período infantil, o período de imaturidade. E aí eu pergunto para vocês, nesse período de maturidade, nós podemos dar qualquer coisa para a criança? Sim ou não? Não.
A minha filha tem 5 anos de idade, a Helena. Se eu der uma faca para a Helena, irmãos, para a Helena brincar com a faca, o que vai acontecer? Uma tragédia, né, Ju? Ela pode se machucar, ela pode machucar a outros. Esses dias eu estava lá em casa, ela estava com um borrifador na mão. E eu estou passando pelo meu quarto e ela se esconde debaixo dos travesseiros. Eu olho, Helena, o que está acontecendo? Aí sai aquela carinha de trás da almofada, do travesseiro. O que foi, filha, você está fazendo? Porque quando você vê criança quieta, você pode saber que tem coisa, né, gente? Aí eu olhei para a cara da Helena, ela estava com o borrifador na mão, na minha cama. Falei, Helena, o que você está fazendo? Ela olhou para mim e fez assim. Irmãos, ela simplesmente estava lavando a minha cama com o borrifador. Que benção, aleluia. Ela estava lavando a minha cama com o borrifador. A criança, irmãos, esse período de imaturidade é um período que a criança não tem noção das responsabilidades, daquilo que tem que ser feito. E aí, depois de criança, tem a fase adulta, que é a fase de maturidade. Teoricamente, né? Tem alguns adultos aí que misericórdia, né? Mas eu preciso olhar aqui o aspecto espiritual do que Paulo está falando. O aspecto do que Paulo está falando é um aspecto espiritual. Porque quando eu olho para a Bíblia fala de um novo nascimento, está lá em João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 3 fala assim, e disse Jesus, está falando para Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então assim, irmãos, como há aqui na questão natural, o nascimento, há também o novo nascimento espiritual, na qual nós precisamos aceitar a Jesus, nos arrepender, ser batizado e receber o dom do Espírito. São quatro pontos aqui importantes. Se você quer entrar no reino, se você quer ter acesso ao reino de Deus, é aceitar ao Senhor, se arrepender, ser batizado e receber o dom do Espírito. Quem crer e for batizado será salvo. Então a Bíblia está falando que há uma origem, um novo nascimento. Só que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 3. Espiritualmente há também um período da imaturidade. 1 Coríntios capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, preste atenção, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Irmãos, Paulo está falando aqui que os carnais aqui são considerados como imaturos espirituais. E eu preciso entender o contexto da qual o texto está falando aqui, do capítulo 13. Quando Paulo escreve essa carta à igreja em Corinto, nós precisamos entender que essa igreja era uma igreja que tinha muitos dons espirituais. Era uma igreja que se movia na profecia, era uma igreja que se movia em línguas, era uma igreja que se movia no dom de pregar, no dom da fé, se movia, irmãos, nos dons que o Espírito concedia, quanto à questão de cura. Era uma igreja que se movia, queridos, em discernimento de Espírito. Quando você volta ao capítulo 12, e você vai no capítulo 14, você vai ver que este capítulo 13 está exatamente no meio de 2 capítulos que falam sobre dons espirituais. Paulo estava declarando e falando, e aqui no capítulo 3, nós vamos ver que esta igreja em Corinto era uma igreja, irmãos, imatura. Uma igreja que achava, porque tinha dons espirituais, era superior aos outros. Então a imaturidade espiritual, irmãos, é aquela imaturidade que nos leva a um contexto de carnalidade. E aí nós temos um problema, porque a Bíblia fala que quando nós aceitamos ao Senhor, recebemos o dom do Espírito, o Espírito está em nós, há um degladiar constante da carne com o Espírito. Então eu preciso agora, como alguém novo nascido,
recém-nascido no Senhor, eu preciso agora dar vazão ao Espírito, para que a carne em mim comece a diminuir, para que o Espírito cresça. É como uma gangorra, queridos. Quando você dá margem à carne, o Espírito faz assim. Quando você começa a dar margem ao Espírito, a carne abaixa, é um pêndulo. Então, quanto mais eu busco a presença de Deus, quanto mais eu entro na presença de Deus, mais a minha carne fica dominada. Às vezes a gente vê os irmãos, irmão, desculpa, a carne é forte, né? A carne é fraca, na verdade, mas na verdade a carne está forte. Então nós precisamos mortificar a nossa carne, queridos, para que a vontade de Deus opere nas nossas vidas. Aleluia! E eu quero que você guarde isso aqui. Há um caminho em Deus que percorremos para chegar na maturidade. Todo crente que entrega a sua vida para Jesus, há um caminho que nós precisamos percorrer para chegar, queridos, neste lugar onde o Senhor quer que chegamos, que é a maturidade. Pastor, mas eu não sei pregar. Pastor, eu não sei cantar. Pastor, irmãos, eu quero que você saiba que você faz parte do corpo de Cristo. E Deus te deu um dom para que você possa exercer dentro do corpo. Talvez você saiba fazer um excelente bolo. Talvez você saiba passar o pano no chão da igreja. Talvez você saiba ficar ali na recepção, recebendo os irmãos e aproveitando, nós estamos precisando de gente lá na frente. Talvez você saiba orar. Estamos precisando de gente em oração, amém, irmã Feliciana? Sabe, queridos, quando nós aceitamos ao Senhor, Deus colocou algo em você para fazer parte do corpo. Então, à medida que nós vamos caminhando, o Senhor vai achando lugar na nossa vida. E é interessante que no capítulo 13, olha lá de 1 Coríntios 13, nós vamos ter do versículo 1 ao versículo 3, Paulo declarando que a vida comunitária sem amor não é nada. Não adianta nós termos aqui uma vida, irmãos, comunitária. Essa igreja é chamada comunidade cristã. Nós estamos aqui em comunidade. Nós temos algo em comum, que é a presença do Senhor, é a vida do Senhor em nós. Mas não adianta nós termos o nome comunidade, se o amor não estiver fazendo parte dessa relação. Quando nós vamos lá no versículo 4 ao versículo 7, Paulo está falando o que é o amor, e o que o amor não é. Mas Paulo também está falando o que o amor faz. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme. Paulo vai dando aqui as dicas, irmãos, sobre o que é o amor. E finalmente a última parte aqui do capítulo 13, a Bíblia vai falar do versículo 8 ao versículo 3, ele descreve a natureza duradoura e eterna do amor. Sabe, se nós queremos ser crentes maduros, nós precisamos amar. Olha para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Fala para ele. Aleluia. Então o primeiro ponto que eu quero falar para você chegar na maturação, para ser um crente maduro, você precisa exercitar o amor. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Às vezes as pessoas falam assim, quando um casamento está no fim, fala assim, o amor acabou. Mas na verdade o amor nunca acaba, porque o amor é Deus. A opção de amar que acaba. Então nós servimos a um Deus que Ele é a própria fonte de amor. Então quando eu amo a Deus, irmãos, eu sirvo a Deus, sabe o que Deus faz? Esse amor que é Ele vem para mim, e agora essa chama do amor volta a ficar forte, volta a aquecer, volta a queimar. Se você está passando por um tempo de angústia no seu casamento e está passando essa crise, vá buscar na fonte do amor, porque o amor de Deus vai te levantar, o amor de Deus vai te sustentar, o amor de Deus vai te revigorar. Oh, aleluia! Crises que nós vivemos é fruto do amor que está se apagando. Então nós precisamos exercitar, queridos, este amor. Aleluia! O desejo do Senhor é que tenhamos uma maturidade que nos leve, irmãos, à plenitude espiritual. Essa plenitude que a palavra do Senhor traz para nós.
Sabe, precisamos desenvolver uma vida espiritual. E essa vida espiritual, muitas vezes, irmãos, ela é diferente do tempo cronológico. Às vezes você conhece um irmão que se converte e ele já começa a adquirir uma maturidade na palavra, porque ele está lendo a palavra, ele está buscando, ele está orando, ele está jejuando, ele está se dedicando a Deus. Irmãos, a Bíblia fala assim, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas a Bíblia fala assim, que o Senhor se revela àquele que busca de todo o coração. Então, à medida que eu vou buscando ao Senhor, o Senhor vai se revelando para nós. E isso, queridos, tem que ser algo rotineiro na nossa vida. Quando a gente fala de maturidade espiritual, nós estamos falando de alguém que está constantemente em comunhão com Deus. Pastor, mas como é que eu faço para orar? Toda hora, sem cessar. Eu quero falar para você que você pode dirigir o teu carro e estar orando. Eu quero falar para você que você pode estar lavando a louça lá e orando ao Senhor. Eu quero falar para você que você pode estar trabalhando, Isaías cortando o cabelo lá e abençoando aquelas pessoas. Sabe, você pode estar lá na Rede Globo filmando lá, Fernando, aqueles programas lá, ou estar na rua lá, abençoando o repórter, abençoando as pessoas que estão em volta. Querido, você pode estar trabalhando no banco, mexendo com dinheiro e abençoando as pessoas. Sabe, constantemente nós podemos ter uma relação com Deus, onde todo instante, a toda hora Deus fala conosco. Nós precisamos despertar os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer falar. Nosso problema, irmãos, não é que Deus não fala, porque Deus fala. O problema é a gente ouvir a voz do Senhor. E como que eu ouço a voz do Senhor? Irmãos, volta para a palavra. Estude a palavra. Ouça canções de louvor e adoração. Hoje nós estamos aqui louvando, santo é o Senhor Deus poderoso. Sabe o que acontece quando nós entronizamos ao Senhor? Eu estava aqui igual uma pipoca na panela, querendo explodir com a unção que estava aqui hoje. Quando nós adoramos ao Senhor, atraímos ao Senhor, a Bíblia fala lá no Salmo, que Ele é entronizado em meio aos louvores do seu povo. Eu quero falar para você que à medida que você estava adorando, Deus estava sendo entronizado na sua vida, Deus estava te abençoando através da presença dEle. Então eu quero te falar, louva, adora, não pare de louvar por nada nesse mundo. E é exatamente nos momentos de dificuldade, e aqui eu quero falar para você, irmãos, que há um processo de maturação que nós precisamos passar para herdar as promessas. Isso aconteceu na vida de Abraão, isso aconteceu na vida de José, isso também aconteceu na vida de Davi. Quando você pega esses homens e mulheres que passaram na Bíblia, você vai ver que eles passaram por um tempo de maturação. Abraão estava lá em Harã, a família de Abraão saiu de Ur dos Caldeus, está lá em Gênesis capítulo 11, finalzinho do 11, e a Bíblia fala que o pai de Abraão morre, ele estava lá em Harã, e foi dada uma palavra para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, e da casa do teu pai. Ali começa o processo, irmãos, do pai da fé. Abraão recebe aquela palavra e ele sai, ele simplesmente foi, em cima da palavra do Senhor. Só que ali teve o Egito, ele passa pelo Egito. Deus fala assim: eu vou levantar um descendente de você, Abraão, que vai ser uma grande nação. Irmãos, Abraão tinha 75 anos. Eu quero falar para você que toda promessa de Deus passa pelo processo do tempo. Toda promessa de Deus passa pelo processo do tempo. Então entra nesse processo de maturação. Quando ele tinha 75 anos, ele recebe essa palavra: você vai ser uma grande nação. Tudo bem, Senhor, mas a minha esposa tinha 65 anos. Sara tinha 65 anos, queridos, quando essa palavra foi liberada. Você sabe quando essa palavra se cumpre na vida de Abraão? 24 anos depois. Quando ele tinha 99 anos, um anjo aparece para ele e fala assim: daqui a um ano, a tua esposa Sara vai ter um filho. Irmãos, a palavra profética veio sobre Abraão que creu, e a Bíblia fala que isso foi imputado por justiça. Abraão com 100 anos foi pai de Isaac, e Sara com 90 anos foi mãe de Isaac. Olha o processo de maturação na vida desse homem. Mas eu tenho um outro homem aqui que é José. José estava lá com seus irmãos, e o Senhor falava para José:
aquilo que iria acontecer, e José, boca aberta, o que falou? Falou para os seus irmãos: eu vejo o sol e a lua, e as estrelas se curvando perante mim. Os irmãos já tinham uma certa inveja de José. Que fizeram com José? Venderam José para os midianitas. E o que aconteceu? José foi parar onde, irmãos? Foi parar no Egito. Olha o processo de maturação desse homem. Lá no Egito ele para na casa de Potifar, que era um general egípcio, do exército egípcio. E lá a mulher de Potifar se apaixona por José e quer pegar o José à força. Tadinho do Zé. E o Zé sai correndo, irmãos. A Bíblia fala que José saiu correndo pelado na rua. E aí a mulher de Potifar vai e acusa José de que queria forçar ela, estuprar ela. O que acontece com José? José foi parar onde, irmãos? Na cadeia. Na cadeia. Da cadeia, José foi para onde depois? Para o palácio de Faraó. E do palácio de Faraó, depois de Faraó, ele se tornou o governante do Egito. E através desse livramento na vida de José, Deus trouxe livramento para toda a sua descendência, para os seus irmãos e para o seu pai. Processo de maturação. E aí nós temos Davi, que foi o rei Davi. Mas eu quero que você entenda que também Davi passou por um processo de maturação. Ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, quando ele recebe a unção que seria rei de Israel. Ele era o sétimo entre 6 irmãos, mas ele não era muito amado no meio da sua família, de forma que quando Samuel foi lá na casa de Jessé, ele estava fora, cuidando das ovelhas do pai. Depois que Davi recebe a unção de rei, o que ele faz? Ele volta para cuidar das ovelhas do pai. Responsabilidade. Só que nesse processo da vida de Davi, teve um tempo que ele lutou contra um leão e contra o urso. Irmãos, esta prova validou Davi para que ele fosse pastor. Depois de um tempo, amados, ele enfrenta agora Golias. Golias era um gigante filisteu, que só a armadura de Golias pesava 80 quilos. Tem muita gente aqui que não tem 80 quilos. Só a armadura do gigante era 80 quilos. Irmãos, Davi vence o gigante no nome do Senhor. E o Senhor o prepara para ser um guerreiro do povo de Israel. Mas o tempo que Davi passou depois, foi um tempo mais apertado e mais angustiante para ele. Porque o rei começou a ter ciúmes dele. E o rei Saul agora começa a perseguir Davi. Irmãos, essa perseguição de Davi preparou Davi para ser rei. Preste atenção, eu quero falar para você, não importa o lugar onde você esteja, não importa a situação que você está passando, se há uma palavra de Deus sobre você, você vai amadurecer. Você vai conquistar as promessas, você vai tomar posse daquilo que Deus falou para você. Então a sua função é levantar as mãos, levante aí e fala: Senhor, eu quero te louvar por tudo que eu estou passando. Não abra mão disso, queridos. 2 Samuel 3:1 diz assim, não precisa abrir: durou muito tempo o conflito entre os que apoiavam a família de Saul e os que defendiam Davi. Contudo, Davi ia ficando cada dia mais forte e os aliados de Saul cada vez mais fracos. Deus estava usando a circunstância, Deus estava usando a perseguição para forjar a vida de Davi. Então eu quero falar para você, que a situação de luta que você está passando, está te forjando para te fortalecer e você ser mais que vitorioso. A luta que você está passando está te forjando para você ser maduro, para você suportar a pancada, para você ser um modelo de fé. Sabe, é interessante nisso, porque quando a gente passa a luta, o que mais a gente quer fazer é sair logo dela. Mas é na luta que Deus vai forjando a gente. É na batalha que Deus vai construindo o nosso homem e mulher interior. Você sabe como é que produz o óleo na Bíblia, irmãos? E o óleo era usado para as lâmpadas, né? No templo, era usado no candelabro. Quanto mais se amassa o óleo, quanto mais
se amassava na rocha o óleo, mais descia o azeite. E muitas vezes é assim na nossa vida. Deus está nos amassando, Deus está nos pressionando, de forma que quanto mais Ele nos pressiona, mais unção sai da nossa vida. Então não rejeite as provas, não rejeite, irmãos, aquilo que Deus está trazendo para o seu crescimento. Nós não podemos fugir desse crescimento, queridos. Tem palavras que a revelação vai acontecer de forma gradativa, exatamente por causa da nossa imaturidade. Existem palavras que Deus liberou no passado para mim, irmãos, que foram revelações gradativas daquilo que Deus tinha para a minha vida. Porque se Deus fala tudo de uma vez, irmãos, eu estava perdido. Ou eu ia fugir, ou eu ia, através daquela palavra que Deus estava me dando, eu ia fazer tudo errado. Então foi necessário passar um processo de maturação para que eu pudesse entender aquilo que Deus tem para mim. Eu quero falar para você que a revelação de Deus na sua vida também é gradual, é gradativa. À medida que você sai da imaturidade espiritual e você começa a subir na maturidade espiritual, Deus vai te dando responsabilidades. Deus vai te dando, irmãos, funções dentro do corpo. De forma que assim que Deus nos capacita para que a gente possa estar dentro do propósito dEle. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, ao longo dos anos eu fui percebendo esta forma de trabalhar ao Senhor, nos levando a pequenos níveis, até a gente chegar num ponto onde Ele vai entregar para a gente palavras e promessas referentes ao nosso chamado. Eu quero falar para você que está nesse processo, irmãos, e aí, toda maturação, guarde isso, toda maturação individual que você vive em Deus, ela está ligada ao corpo. Abra lá em Efésios capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Versículo 11. Efésios 4, 11. E Ele mesmo concedeu uns apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem, preste atenção, à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varolinidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Algumas traduções falam assim, homem perfeito, medida completa de Cristo, a estatura de Cristo. O texto continua no 14, para que não mais sejais como meninos, preste atenção, não mais sejais como imaturos, agitando de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, irmãos, todo o processo de maturação, ele pode ser individual, mas ele acontece aqui, no meio do corpo. Todo processo que Deus te leva para essa maturação, ela precisa estar ligada ao corpo. Ou seja, à medida que eu vou sendo maduro em Deus, eu começo a edificar outros que estão à minha volta. E aqui nós temos algo que é batata em todas as igrejas, em todos os locais que são corpo de Cristo. Todo corpo tem ossos, amém? Senão você é o geleia do caça-fantasmas. Todo corpo tem osso. Todo corpo tem ligamentos. Todo corpo tem a tensão nervosa. Aqui nós temos do cérebro, nosso sistema nervoso que dá sensibilidade, que dá força. Muitas vezes nós estamos dentro do corpo, irmãos, e o corpo é um lugar de tensões. O corpo é um lugar onde nós temos, às vezes, irmãos, força de um lado, força do outro. Muitas vezes nós estamos dentro do corpo, irmãos, as nossas relações são nervosas.
Sabe o que eu quero falar para você? Isso é necessário, isso é importante, porque na sua individualidade você é corpo, e junto com o seu irmão, cutuca ele aí, você cresce até a cabeça que é Cristo. Então eu começo às vezes a discordar de um irmão, às vezes eu começo através de um ponto de vista, falar, cara, você não está muito certo, aí a gente vai para a reunião, a gente conversa, aí não dá nada certo, a gente discute, são as tensões nervosas, Fernando. Só que, quando nós temos o Senhor como cabeça, não é a minha opinião, não é a sua, mas é aquilo que o Senhor determina através do cabeça que é Cristo. Então nós começamos agora a andar em unidade na fé pelo Espírito. Toda unidade que eu vivo, toda maturidade, ela tem que ser na fé em Cristo, porque quando eu estou na unidade da fé, não é mais o ponto de vista do Bruno, não é mais o ponto de vista do Osmar e do Isaías. Agora é a palavra de Deus em nós, é Cristo em vós, a esperança da glória, aleluia. E o texto, queridos, nos traz este nível de maturidade. Nós estamos ligados ao corpo. Eu já estou finalizando. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, fala assim, coloque aí na tela, 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, assim agora como no dia da eternidade. Antes crescei na graça. O Efésios 4,15 nós lemos, né? Pelo contrário, falando em verdade com o Espírito, cresçamos em tudo até alcançarmos a estatura de Cristo. Então é o caminho que o Senhor nos chama. Pessoas maduras sempre vão obedecer e buscar a palavra de Deus. Abra comigo lá, queridos, em Hebreus capítulo 5, rapidinho, Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 11. A palavra do Senhor declara assim, do qual muitos temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vós fizestes negligentes ao ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, princípios elementares da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido alimento, mantimento. Porquanto qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentimentos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Hebreus capítulo 6, vira a página aí, 6, versículo 1. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e prossigamos em frente, alcançando a maturidade do nosso entendimento. Quando a Bíblia fala de rudimentos de fé, você vai ver nesse mesmo texto de Hebreus, que a Bíblia vai falar, olha, certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição de mortos e o julgamento eterno. Isso aqui, irmãos, é a base, isso aqui é rudimento. Então, se às vezes a gente não sabe o rudimento, como é que a gente vai comer alimento sólido? Então é necessário estudar a palavra, entender o que é rudimento básico, para que você possa se alimentar, irmãos, daquilo que é mais sólido. Repita comigo, Deus confia coisas extraordinárias a pessoas maduras. Deus só vai te entregar algo extraordinário se você tiver maturidade para receber. Lembra que eu falei que a criança não pode receber uma faca? Olha a faca, não pode. Porque senão ela vai sair furando, todo mundo vai se furar. Então pessoas maduras recebem coisas extraordinárias. Abra lá em Romanos capítulo 12. Já estou no final, Romanos capítulo 12. Este texto todo mundo conhece, né? Se você não conhece, vai conhecer ele agora. Romanos capítulo 12 fala assim,
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Repete comigo, culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a Bíblia está falando que eu preciso apresentar o meu corpo como sacrifício vivo. Mas a Bíblia também está falando que eu preciso renovar a minha mente. O nosso culto é um culto racional. É um culto que eu sei que o que eu estou fazendo. Esse negócio de falar que quando Deus me visita eu não lembro de nada, irmão, isso é demônio. Não existe isso. Ah, quando Deus me pega eu saio chutando todo mundo. Irmãos, não existe isso. O nosso culto racional é saber o que nós estamos fazendo para Deus. Sabe por quê? Porque Deus não entra em você e tira o seu sentido. Satanás que faz isso. Satanás quando faz possessão nas pessoas, a pessoa paga. Não lembra de nada. Certa vez eu estava num lugar, num ciclo de oração, a irmã caiu lá e batia em todo mundo. Caiu no chão e quando ela voltou, gente, eu não lembro de nada. Quando Deus me pega é assim. Eu falei, não, isso é capeta. Isso é cão. Isso é o cramunhão. Não é Deus não. Porque o Espírito Santo quando entra dentro de nós, ele nos respeita. Ele nos aproxima de Deus. Ele mostra quem nós somos, que nós somos pó, mas Ele nos leva, Ele tira o pó, tira do pó o desvalido e o faz assentar com os príncipes do povo. O Espírito Santo não vai te pegar, irmão, e vai te deixar de qualquer jeito. O Espírito Santo vai cuidar de você. O Espírito Santo vai cuidar do seu interior, da sua alma, do seu corpo. Por isso que nós precisamos cuidar do nosso corpo. Vocês estão notando que eu estou mais magro, né? Ô glória! Bênção, não é bênção. O Espírito Santo precisa, irmãos, estar num lugar que é santo. Nós precisamos ser mordomos do Senhor, porque isso aqui é templo do Espírito. Então o Espírito Santo, quando entra em nós, amados, Ele cuida da gente, Ele fala conosco. Essa semana eu estava orando e o Senhor falou para mim sobre estar no propósito. Sabe por quê? Porque o propósito, irmã Feliciana, nos protege de todos os males. Mas pastor, às vezes eu estou no propósito e acontece coisa ruim comigo. Sabe o que eu quero falar para você? Quando a palavra de Deus está em você, a Bíblia fala assim, olha, você pode passar por todas as coisas. Tudo você pode passar. Eu posso passar todas as coisas no Senhor. Sabe por quê? Porque Deus fará com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Então, se eu estou no propósito do Senhor, o propósito Ele vai me proteger, Ele vai me guardar, e aquilo que é ruim, que vem contra a minha vida, vai me cooperar, vai cooperar para que eu seja melhor. Mas é necessário renovar a nossa mente, amados. É necessário renovar a nossa mente. E como é que eu renovo a minha mente, amados? Eu renovo a minha mente através da palavra do Senhor. A renovação da mente me leva a desfrutar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Fala comigo, vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Fala assim, a minha vontade é ruim, é desagradável e é imperfeita. A vontade do homem é ruim, é desagradável e é imperfeita. Mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Levanta a tua mão e fala, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero estar no centro da tua vontade. Aleluia. Só que nós precisamos, irmãos, ter essa chave. E essa chave está em que a nossa mente seja renovada pelo Senhor. Volte lá para o versículo 11 de 1 Coríntios 13 para nós orarmos. Quando eu era menino, falava como menino e sentia como menino e pensava como menino. A
a nova versão transformadora fala assim. Agora tem uma versão que é a versão Almeida atualizada, a NAA, que fala assim: quando eu era menino, falava como menino. Perdão, é a versão transformadora. Isso, a nova versão transformadora fala assim: quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Perceba comigo que aqui é o fruto da imaturidade. Porque quem é imaturo fala o que dá na telha. Provérbios fala que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Então a imaturidade me leva a falar qualquer coisa. Você já percebeu que quando você está numa reunião ou num lugar com a criança fala de tudo? Chega uma pessoa diferente do seu lado, a criança, mãe, por que ele é assim? Né? Já abre o bocão e fala, não é assim, gente? Não é assim? Então, uma das características da imaturidade é falar, irmão, sem pensar. Veja que a criança fala, pensa e raciocina. Só que aqueles que são maduros, raciocinam, pensam e falam. A raiz da maturidade está em raciocinar, pensar e depois falar. Então, quando você estiver em algum lugar, irmãos, sua mente é renovada no Espírito, amém? Quem tem a mente renovada, diga amém. Então você vai raciocinar, você vai conversar com Deus, você vai pensar. E depois que você pensar, você vai falar. Vai pensar no que você vai falar. Segue o texto. O texto fala assim, versículo 12. Porque agora vemos por espelho enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E esses três, mas o maior destes é o amor. Paulo está falando, irmãos, porque agora vemos por espelho em enigmas. Nós precisamos entender que o espelho na época de Paulo não era um espelho como o nosso, que a gente vai no banheiro e a gente vê a nossa forma ali do jeito, né, transparente, fidedigna ao que nós estamos olhando. No tempo de Paulo, os espelhos eram como bronze polido, que eram polido, de forma que eles viam o reflexo do rosto, mas era embaçado, não era nítido, não era claro. Então Paulo está falando o seguinte, que hoje nós estamos vendo o Senhor assim. A gente está vendo o Senhor, mas não é de uma maneira definida, é de uma maneira embaçada. O texto está falando o quê? Mas então veremos o quê? Face a face. Esse tem que ser o seu desejo, ver o Senhor face a face. Foi isso que Moisés quis ver o Senhor, quero ver o Senhor face a face. Irmãos, pensa comigo, entra comigo aqui na conjectura. Imagina você ver Jesus frente a frente. Alguns aqui entenderam, vou repetir. Imagina você ver Jesus face a face. Face to face. Imagina você estar de frente com Jesus, irmãos. Agora não de uma forma embaçada, mas assim como Ele é, você vê Jesus cara a cara. Meu Deus. Meu Deus. Sabe, então o texto está falando, irmãos, que nós veremos Ele face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Opa, como é que eu sou conhecido? Espera aí. Irmãos, ninguém se conhece 100%. Você não se conhece. Sabia disso? Às vezes nós estamos passando algumas lutas que a gente tem algumas reações, que a gente fala assim, rapaz, eu fiz isso. A gente não se conhece, mas eu quero falar para você que há um Deus, há um Senhor poderoso, há um Senhor que criou todas as coisas e Ele fez você. Salmo 139 fala que eu era substância informe no ventre da minha mãe e o Senhor me formou lá. Quando eu era, irmãos, uma substância informe, o Senhor me formou. E a Bíblia fala que Ele escreveu todos os meus dias. Há um Deus que te conhece. Há um Deus que sonda o teu coração. Há um Deus que está aqui hoje olhando para você e fala assim, eu te conheço. Eu te conheço, eu te conheço, você não é alguém desconhecido para mim. Então a Bíblia está falando assim, queridos, eu conhecerei assim como eu sou conhecido.
O dia que nós estivermos diante do Senhor, amados, nós o conheceremos face a face, nós vamos falar com Ele, vamos abraçar o Senhor, sabe, irmãos? E o que vai operar nesse tempo? O amor. Então Paulo está falando, irmãos, que mesmo na minha pouca maturidade, eu reconheço Jesus, mesmo de uma maneira embaçada, porque o céu vai ser revelado para nós, irmãos. Sabe, ninguém aqui viu o céu, ninguém aqui contemplou as grandezas do céu, do reino de Deus, na questão celestial, mas o dia que nós encontrarmos ao Senhor, nós o veremos face a face. Oh, irmãos, Ele será revelado a mim, Ele será revelado a você, você vai poder abraçar o Mestre, aleluia. Nós precisamos perseguir isso como igreja. Está chegando o tempo de Deus buscar a sua igreja, irmãos. E não espere Jesus para daqui 10 anos, para daqui 20 anos. Os sinais estão acontecendo, os sinais estão às portas. Sabia que há um software chamado inteligência artificial, chamado de IA. Hoje, quando você entra em alguns chats de banco ou chats de empresa, você conversa com um robô, que ele vai respondendo para você. A inteligência artificial está chegando num nível muito alto. E ela está começando a ficar humanizada. Às vezes a pessoa está conversando com a inteligência artificial no telefone e não sabe que é um robô do outro lado. E a inteligência artificial está reescrevendo a Bíblia. Preste atenção no que eu estou falando, igreja. A inteligência artificial está reescrevendo a Bíblia. E está tirando da Bíblia, irmãos, textos importantes. Se nós não estudarmos a palavra, se nós não buscarmos na palavra, nós seremos imaturos, irmãos, e vamos ser carregados com qualquer vento de doutrina. E nós estamos chegando num tempo que a igreja precisa se posicionar. Nós estamos chegando num tempo que a igreja precisa ser madura, irmãos. Nós temos que parar de brincadeirinha, de miminice. Nós temos que buscar o Senhor, nós temos que clamar a presença de Deus sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre o Brasil, irmãos, não é tempo mais de brincadeira. O pastor falou comigo, eu fico de mal. Para com isso, irmãos. Nós precisamos voltar à essência da palavra. Precisamos, irmãos, crescer em maturidade para que nós possamos acessar e receber coisas novas do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. A sua pergunta hoje não é por que você está passando por luta. Você não tem que perguntar por que você está sendo angustiado. Por que você está passando por tribulação. Mas você precisa entender que você está num processo de maturação em Deus. Deus está te tratando. Deus está cuidando de você, para você herdar as promessas do Senhor sobre a sua vida. Eu quero falar para você nessa noite, não abra mão do seu casamento. Quero falar para você nessa noite, não abra mão da sua família. Quero falar para você nessa noite, irmão, está passando luta. Se é difícil com Jesus, imagina sem Jesus. Então siga firme na sua caminhada. Não negocie a sua fé, não se venda. Permaneça firme, inabalável na palavra. Sabe por quê? Porque Deus tem um lugar para nós, que é a sombra do Altíssimo. A sombra do Onipotente nós vamos descansar. Se o tempo está árido, eu quero falar para você nessa noite, você vai descansar no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente você vai descansar. Então feche os seus olhos nessa noite, comece a orar. Fala, Deus, me leva para este lugar de maturidade. Me leva para esse lugar, Senhor, onde eu vou receber, ó Pai, porções novas do Teu Espírito. Fala, Senhor, me leva para esse lugar que eu preciso de ajuda. Me leva para esse lugar que eu preciso, Senhor, viver algo novo do Senhor na minha vida. Ora, igreja, ora, igreja. Fala, me leva, Senhor, para esse lugar. Ora, igreja. Nós precisamos, Senhor,